Olá, fera! Está pronto para os nossos exercícios? Então vamos lá, vamos ficar mais na nossa telinha hoje resolvendo exercícios, tá bom? Vamos embora. Primeira questão. No continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 quilômetros de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o trilho é 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metros. Então, primeiro que ele pede isso em metros, então a gente vai ter que passar esse nosso comprimentozinho aqui para metros. Beleza. Segundo que ele diz que a temperatura vai variar de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Isso é bem verdadeiro, tá? Isso é bem verdadeiro. Existem regiões que é até mais, tá certo? E aí os trilhos vão sofrer uma certa dilatação, que nós conversamos sobre isso daí, por isso que tem que ter aquelas juntas de dilatação, tá? Para evitar que haja que um trilho encoste no outro, e aí você terá um empenamento desse sistema, tá certo? Então vamos trabalhar com dilatação linear, ΔL, L0, alfa ΔT. ΔL, dilatação do material, dilatação linear. L0, comprimento inicial. Alfa é o que ele pede, é a nossa incógnita, que é o coeficiente de dilatação. E a variação de temperatura vai de menos 10 até 30 graus Celsius. Perceba que ele pediu na unidade graus Celsius menos 1. Então eu não vou precisar mexer nessas unidades de temperatura. Porém, se também ele tivesse pedido em Kelvin menos 1, eu não precisaria mexer, porque a variação de temperatura da escala Kelvin e da escala Celsius é a mesma. A gente já conversou sobre isso. Então eu terei o meu ΔL igual a 600 quilômetros passando para metros, 600 vezes 10 a terceira metros. Vezes, eita, desculpa que não foi o alfa que ele pediu, tá pessoal, desculpa. Foi o ΔL que ele pediu e eu citei aqui como se fosse o alfa, perdão, retoma isso daí, ele pediu o ΔL, não o alfa. Ele pede a dilatação e não o coeficiente de dilatação. Perdão, mas, enfim, não teve nenhum estresse porque nós estamos começando agora a questão. Então o alfa é 10 a menos 5, perceba que eu priorizei colocar 10 a terceira, 600 vezes 10 a terceira, em vez de 600 mil, para poder cancelar com esse 10 a menos 5 aqui. Fica mais simples para a gente. Vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Tranquilo? Então eu vou ficar com ΔL igual a, presta atenção, 10 ao quadrado com 10 ao cubo, 10 à quinta, com 10 a menos 5 eu corto. Então eu vou ficar com 6 vezes 40. Agora você percebe, eu acho, a importância dessas juntas de dilatação. Lógico que normalmente você tem uma sequência de juntas. Não é uma junta que tem 240 metros, mas perceba como é importante, cara, é uma dilatação de 240 metros. Logo, é lógico que ao longo de 600 quilômetros você vai dividir isso daí, mas é muito grande, é muita dilatação, tá bom? Percentualmente, a gente até poderia encontrar quanto é que é isso daí. Percentualmente, a gente tem o ΔL, em função do L0, percentualmente essa dilatação ia ser 240 metros por 600 vezes 10 a terceira, tá? Então eu tenho 24 vezes 10 a primeira, dividido por 6 vezes 10 a quinta. Então eu tenho 4 vezes 10 a menos 4, que dá 0,04 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa de escrever 0,04%. Ah, será? Isso é pouco, é nada? É muita coisa. Percentualmente não é tão grande, mas em termos de distância é bem grandezinho, 240 metros. Então, às vezes,
tu escuta falar, tu lê em livros, essas variações percentualmente são muito pequenas. Mas qualquer variação percentual você tem que imaginar o que existia antes. Tá? 1% de R$100 é muito pouco. 1% de R$1 milhão é legal. Me dê um aumentozinho desse que eu acho espetacular. Tranquilo? Então, a variação percentual às vezes não expressa exatamente o que está ocorrendo na prática. Você tem que partir para o ΔL mesmo. Beleza? Então, ficou claro? Então, 240 metros. Temos nossa letra E como gabarito. Vamos para a nossa segunda questão. Bom, uma peça de zinco é construída a partir de uma chapa quadrada de 30 centímetros, da qual foi retirado um pedaço de área 500 centímetros quadrados. Então, ele tinha uma chapa cujo lado era 300 centímetros, uma chapa quadrada, e ele retirou um pedaço de 500 centímetros quadrados. Beleza. Elevando-se de 50 graus Celsius a temperatura da peça restante, sua área final em centímetros quadrados será mais próxima de quanto? Bom, vamos lá. Primeiramente, no início, a gente tem uma chapa cuja área dela, 30 ao quadrado, 900 centímetros ao quadrado. Até aí tudo bem. Mas ele não aqueceu essa chapa toda. Ele retirou um pedaço de 500 centímetros ao quadrado. Então, se eu subtraio aqui 500 centímetros ao quadrado, na verdade eu tenho uma área inicial para aquecer de 400 centímetros quadrados. É essa área que vai sofrer uma elevação de temperatura de 50 graus Celsius. Tranquilo? Beleza, né? Ele pede qual vai ser a área final após esse aquecimento. A área final é a área inicial, 1 mais beta delta T. Onde esse beta, a gente já conversou, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o alfa. Então, eu vou ter 400, que multiplica 1 mais. Beta é 2 vezes alfa. Alfa é 2,5 vezes 10 a menos 5. Então, beta vai ser 5 vezes 10 a menos 5. Que multiplica a variação de temperatura, que foi de 50 graus Celsius. Beleza. Então, eu terei uma área final de 400, 1 mais 250 vezes 10 a menos 5. Beleza. Então, eu tenho 400 somado a... Quando eu multiplicar 400 por 250, eu posso já pegar um zero desse 400, o outro zero do 400 e o zero do 250, são 3 zeros, é vezes 10 a terceira. Você vai ver como é que vai ficar. Ó. Você vai ficar com 100, 10 mil no caso, né? É isso? 250, não, 100 mil, né? Porque 250 vezes 4 dá 1000. 100 mil vezes 10 a menos 5. 100 mil. Entenderam aí? Tranquilo, né? 400, 4 vezes 250 dá 1000. Mais os 2 zeros de 400 ali. Então, ó, vê como é que nós ficamos. Nós ficamos com 400 somados a 1, 2, 3, 4, 5. Com 10 a menos 5 já foi. Somado com 1. Então, dá 401 centímetros quadrados. Então, é um valor mais próximo de 401. Sara, mas por que se ele pergunta o mais próximo? Porque essa transformação do alfa para o beta, tá? Que nós afirmamos que é 2 vezes, isso é uma aproximação. Então, por isso que em algumas questões você vai sempre encontrar isso. É aproximadamente quanto, é mais próximo de quanto. Justamente por causa dessa transformação do alfa para o beta. Tranquilo? Ficou claro aí? Beleza, né? Então tá certo. Então vamos embora para mais uma questãozinha nossa. Questão de número 3, também sobre dilatação. Então 401, vamos para a nossa próxima questão. Que diz o seguinte: o tanque de gasolina de um carro com capacidade de 60 litros
é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento na temperatura de 30 graus Celsius. Muito comum isso. Principalmente quando tem promoção de combustível, você enche até a borda. Mesmo quando a bomba dispara, você está enchendo lá, então você vai encher os 60 litros. Isso é uma bronca. Porque dependendo da hora em que você encheu, no caso, esse rapaz tinha enchido a 10 graus Celsius. E depois você vai dilatar, você vai para um ambiente a 30 graus Celsius. E aí, meu velho, você corre o risco desse combustível dilatar. Ah, César, mas você tinha dado a dica de nós abastecermos mais cedo. Então isso, César, vai ficar mais suscetível para transbordar. Vai, se você lotar totalmente. Eu não faço isso. Tá? Eu não faço isso daí. Apesar de que onde a gente mora não há tanta variação de temperatura. Mas se na sua região tem, tome cuidado com isso. Tá bom? Então, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. E eita, muito importante aqui, ó, cuidado. E considerando desprezível a variação de volume do tanque, tá? Não é que não existe, é que é desprezível quando comparada com a da gasolina. A quantidade de gasolina derramada em litros é... Bom, você vai tratar isso aqui como uma dilatação volumétrica qualquer. ΔV, volume inicial, gama ΔT. Se o recipiente também fosse dilatar de maneira não desprezível, a gente ia ter que encontrar o ΔV aparente. Aliás, vamos resolver assim? Não custa nada, né? ΔV aparente é o ΔV real do líquido mais o ΔV do recipiente. Vamos resolver assim? Como isso aqui é desprezível, a gente tem que a dilatação volumétrica aparente, que é aquilo que derrama, vai ser igual à dilatação volumétrica real do meu líquido. Pronto, fica melhor. Que aí a gente cria um caso geral em vez de ficar trabalhando em cima de exceções. Então eu tenho V0 gama ΔT, onde o meu V0 pode ficar em litros, porque ele pede a quantidade de gasolina derramada em litros. Então eu tenho 60. O meu gama, 1,1 vezes 10 a menos 3. E a minha variação de temperatura vai de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius, então eu tenho uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Isso me dá uma dilatação volumétrica aparente de 12.200, né? Vezes 1,1 vezes 10 a menos 3. Ok? Então eu tenho 1, 2, 3, 10 a menos 3, 1,2 vezes 1,1. 1,2 vezes 1,1 é 1,44 menos 1,2, que dá 1,32 centímetros cúbicos, nada, César. 1,32 litros de gasolina derramou, que é o suficiente para manchar toda a pintura do seu carro. E aí você depois vai no posto reclamar com o dono do posto, que na hora que ele abasteceu, ele não teve cuidado, não. E quem não teve cuidado foi você. Você foi unha de fome, colocou até o finalzinho e aí você dançou. Tá bom? Aconselho que antes de assistir a próxima aula sobre dilatação térmica, que é de mais exercícios, você resolva outra vez esses daí. A gente postou também uma lista de exercícios sobre dilatação. É extremamente importante que tu faça muitos exercícios desse tópico, porque ele tem uma matemática um pouco mais chata. As próximas questões, por exemplo, o nível será um pouco mais elevado. Tranquilo? Então é interessante você fazer mais alguns, refazer essas antes de assistir a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima.